Bom dia, bem-vindos a todos ao nosso seminário sobre a jornada para a cloud com a AWS. É um seminário promovido em conjunto entre a IT Insight e Crayon, com a colaboração da AWS e com o convidado da Think Future. Eu vou já passar à agenda. Nós iremos começar com Artur Amaral, que é o CEO da Crayon Portugal, que nos vai falar sobre o caminho para a cloud, os desafios, as abordagens, as experiências. Depois teremos a participação de Sérgio Santos, que é o arquiteto lead do Grupo Crayon, que nos vai falar aqui um bocadinho sobre a jornada para a cloud, como começar. E, digamos assim, de termos uma visão, um roadmap para as organizações, como podemos endereçar este caminho. Teremos a visão da AWS, que é um parceiro, que é o parceiro de referência em termos de cloud, de infraestrutura, pela visão do Hugo Pereira, que é um Partner Business Development da AWS. E teremos o testemunho da Think Future, que nos vai falar da sua experiência neste caminho, em conjunto com a Crayon e a AWS. Portanto, este é um tema fulcral e digamos que queremos que todos os presentes estarão cientes que é um desafio que se coloca às organizações, como melhor estruturar a sua viagem. Obviamente que é uma viagem, não é um destino, portanto é algo que está a acontecer e que não tem propriamente um fim à vista, portanto os serviços continuam a mudar, continuam a evoluir e quem está atento a este mundo da cloud sabe que a evolução é constante e, portanto, se alguns recebem, por exemplo, as comunicações da AWS, sabem que semanalmente há serviços novos e, portanto, há sempre muito para aprender e muito para saber neste tema. E, portanto, obviamente, este tipo de iniciativas a que a IT Insight se liga são fundamentais para criarmos awareness e estarmos atualizados sobre o que está a acontecer. E, portanto, para nos iniciar e dar o primeiro passo neste caminho, eu passava a palavra ao Artur Amaral. Artur. Muito bom dia. Meu nome é Artur Amaral. Obrigado, Henrique. Sou o General Manager da Crayon e gostava aqui de fazer aqui uma breve apresentação relativamente à jornada da cloud, como o Henrique partilhou, falando daquilo que são os desafios que se colocam às organizações que, tendo feito já uma decisão de adotar a cloud, ou pelo menos uma decisão de enverdar por essa avaliação, quais são os desafios com que se deparam e como é que a Crayon se propõe a ajudá-los nesse caminho, nessa jornada. Há várias razões que conduzem as organizações a adotar a cloud ou a tomar essa decisão. Nós conseguimos resumi-las ou agrupá-las aqui num conjunto de áreas. As razões financeiras, que têm a ver com reduções de custo, podem ser por via do right sizing, que são reduções mais imediatas, ou reduções de custo também associadas à modernização aplicacional, ou muitas vezes também razões que têm a ver com não haver um investimento de infraestrutura à cabeça. Há também razões de negócio que têm a ver com a agilidade que é necessária para as organizações para endereçarem novas necessidades de clientes ou alterações também nas dinâmicas do mercado. E também razões estratégicas que têm a ver com a própria transformação digital do negócio e com a possibilidade ou a capacidade das organizações para criarem novas customer experience ou desenvolverem novos produtos e serviços para colocar no mercado e desenvolverem o seu negócio. Mas uma vez tomada esta decisão ou feita a decisão
de interessar com as organizações e que devem ser respondidas ou avaliadas antes de qualquer passo seguinte sobre as clouds a adotar ou sobre qualquer processo de migração. Começam pela avaliação dos business cases. Como é que eu consigo construir um business case? Qual é que é o TCO associado ao business case para este processo, para a minha organização? Que clouds é que eu devo considerar para o processo para as aplicações, para o processo que estou a considerar? Que modelo de contratação para estas clouds é que tenho à disposição? Há vários modelos disponíveis. Qual é que é o modelo mais adequado para aquilo que são as necessidades da minha empresa e para a nossa realidade? Depois também, que workloads ou aplicações devo considerar? Há aqui também, novamente, várias opções. Há aplicações que posso manter on-premises, quais são as aplicações que devo migrar, quais são as aplicações que devo modernizar e como é que devo fazer essa avaliação. Também, como é que consigo fazer uma avaliação dos custos? Podemos usar a capacidade atual como um proxy e utilizar as calculadoras dos cloud providers para fazer um cálculo inicial, mas normalmente este cálculo não reflete as reais necessidades, que depois são aquelas que verificamos quando há a migração para a cloud, e também pode falsear as conclusões que nos levaram a tomar essa decisão. Mas há ainda um conjunto de outras questões que muitas vezes são descuidadas e que têm a ver com aspectos que, se não forem tidos em consideração, podem se tornar obstáculos mais à frente ou até levar a uma reavaliação daquilo que foram as decisões relativamente à adoção da cloud. Quais são as dependências das minhas aplicações? Como é que as aplicações na cloud vão integrar com as aplicações existentes? Que mecanismos de identidade e acesso é que eu devo considerar para as aplicações na cloud? Serão os mesmos que eu já tenho? Quais são os mecanismos de segurança também que devo adotar? Vamos utilizar o mesmo modelo de operação ou implementar um modelo de operação novo para o ambiente da cloud? E se for diferente, como é que eu faço a integração entre os dois? Finalmente, qual é a equipa que vai trabalhar nestes ambientes e tem os skills necessários, ou é preciso fazer também aqui um desenvolvimento destes skills? Todas estas questões têm de ter resposta antes de qualquer decisão de evolução para a cloud. Para ajudar a lidar com estas questões, desenvolveu o Crayon Cloud Adoption Framework, que é uma abordagem estruturada para ajudar a avaliar, planear e executar a jornada para a cloud. E começa com uma fase de assessment. Nesta fase de assessment, vamos fazer uma análise dos requisitos técnicos e de negócio. Vamos fazer uma análise detalhada da infraestrutura e da performance e uma análise da maturidade, do modelo de governance, da operação, dos skills existentes, etc. Estas análises vão nos permitir uma identificação precisa das necessidades de capacidade e serviços e também dos pricings associados. Vão-nos permitir também a identificação de prioridades e dependências aplicacionais. Vão-nos permitir propor uma abordagem específica para cada workload, quais é que devemos manter, quais devemos migrar, quais devemos modernizar ou também quais é que podemos substituir. Permitir desenvolver um roadmap inicial para a migração ou para a adoção da cloud. E, muito importante, permitir também fazer uma comparação apples to apples das soluções dos diversos cloud providers, com especial atenção para os aspectos que são relevantes para os requisitos específicos de cada cliente. Isto é muito importante porque é um processo complexo pela multiplicidade dos serviços e de opções que estão disponíveis pelos diversos cloud providers e também pelas nomenclaturas diferentes. Portanto, exige um conhecimento aprofundado dos serviços, dos programas, dos diversos cloud providers. Através deste assessment, conseguimos ter aqui os primeiros passos para fazer o arranque da análise, uma análise de avaliação de como é que pode ser o nosso caminho para a cloud. Mas, como o Henrique disse, também isto é um processo contínuo e este é apenas o primeiro passo. O Readiness Assessment faz parte do nosso Cloud Adoption Framework, que é, como digo, um framework mais alargado. Após esta fase de assessment, tem uma fase de planeamento, onde são definidos os modelos de governance, os modelos de operação, os
papéis e responsabilidades das equipas e é também desenvolvido o roadmap de evolução para a cloud. Uma fase seguinte de implementação ou migração, onde efetivamente começa o processo de setup da landing zone e depois a implementação ou a migração dos diversos ambientes na cloud. E, finalmente, uma fase de operação, onde a nossa atenção vai para a operação da cloud, a sua gestão e a otimização. E isto é um processo cíclico que depois vamos repetindo em cada uma das fases à medida que vamos lançando novos workloads ou precisamos de redefinir também aqui a integração com o ambiente existente. Portanto, é um processo cíclico e dinâmico. Muito bem, feita esta breve introdução, eu passo a palavra ao Sérgio para vos apresentar alguns casos de utilização deste framework aplicado a ambientes de AWS. Sérgio. Olá, muito bom dia. O meu nome é Sérgio Santos, sou AWS Architect Lead do grupo Crayon e vou aqui partilhar convosco um pouco o que é uma migração típica e, portanto, antes de avançarmos com os temas muito técnicos, apresentar só aqui brevemente o que é uma migração típica que começa, antes de tudo, muitas vezes julgamos que a infraestrutura começa por identificação do business case. Portanto, aqui numa migração típica que vamos fazer, existe sempre um ou dois business cases que são drivers para a adoção da cloud, e onde identificamos depois um conjunto de requisitos, quer de infraestrutura, mas também de negócio para dirigir esta migração. E, portanto, aqui temos, nós estruturamos isto em três streams, uma propriamente mais focada na própria cloud, na AWS. Temos também aqui um conjunto de atividades durante esta migração e de projetos à volta dos workloads existentes e depois aqui uma stream de atividades nucleares, quer para a integração do ambiente existente noutra cloud ou on-prem com a Amazon, mas também um conjunto de práticas nucleares para a operação desta infraestrutura. E, portanto, não olhamos para a migração apenas como uma movimentação de infraestrutura e de aplicações, mas também como uma oportunidade e aprendizagem de evolução na operação dessas plataformas, uma vez estejam a operar em Amazon. Portanto, aqui neste caso exemplificativo que estou a mostrar, temos aqui dois business cases identificados, um específico de modernização de SAP para S4HANA e também BW4HANA e outra mais relativa à modernização de um Enterprise Information System que estava numa outra cloud, mas utilizando a tecnologia já legacy, e aqui havia a ambição de tornar, de criar uma data platform muito mais ágil e mais moderna. E, portanto, aqui nestes business cases, obviamente temos aqui como atividades nucleares os requisitos da própria plataforma SAP, da própria plataforma de dados, mas também temos outras atividades, por exemplo, aqui na Data Platform ao nível de gestão da informação e os fluxos de dados e tudo isso que temos que conhecer nos sistemas existentes, que sistemas é que vão consumir e que sistemas é que vão fornecer dados. E depois, propriamente em Amazon, começamos com uma prova de conceito na exploração dos serviços existentes, onde têm a oportunidade de experimentar os serviços e também de utilizar esses serviços ainda em experimentação, mas se calhar já com alguns dados reais dos vossos próprios negócios. E depois, obviamente, a fase seguinte de
ter aqui uma experiência de utilização desses serviços. Portanto, uma coisa é confirmar para que serve e qual o serviço ideal para o propósito que se pretende, mas depois perceber de que forma é que a minha equipa vai estar apta e qual vai ser o caminho e também a dificuldade ou a jornada para estar apta a utilizar esses serviços. E o mesmo se aplica no caso da plataforma muito específica de SAP, onde aqui alavancamos algumas características distintivas de serviços geridos da própria Amazon, especificamente para SAP, que as distingue de qualquer outra plataforma cloud. Aqui, em paralelo com estas atividades dirigidas ao business case que o cliente já tinha identificado, nós seguimos depois um conjunto de práticas comuns a todas as migrações, em que seguimos estas 3 fases principais recomendadas e que a Amazon vos costuma também apresentar, que são a fase de assessment, mobilização e depois da migração ou da modernização propriamente dita. Portanto, aqui no minuto apresentando o que é essencial. Portanto, a nível de práticas fundamentais e core para a operação em AWS, a continuação da operação ou a evolução da operação on-prem e de que forma é que tudo isto pode ser orquestrado. Temos aqui um Readiness Assessment Workshop que realizamos e fazemos aqui uma avaliação detalhada que eu vou mostrar no slide seguinte, ao nível depois de enablement da equipa que ainda não conhece a Amazon e que vai começar depois a operar. Nós fazemos também a entrega de alguns immersion days ao nível dos serviços fundamentais que fazem sentido aqui explorar para a realidade do negócio que estamos a avaliar e a descobrir. E depois aqui também uma avaliação, fazer um right sizing da infraestrutura existente, como perceber aqui de que forma é que os serviços podem ser migrados ou podem ser modernizados para serviços mais geridos da Amazon e refinar um bocadinho os business cases identificados. Para clientes que já tentaram começar a fazer alguma coisa na cloud em Amazon, nós fazemos também um baseline assessment, porque muitas vezes os clientes já puseram lá uma pequena aplicação e perceber de que forma é que, não para conhecer a aplicação muito em profundidade, mas mais para conhecer já a capacidade do cliente na operação e, portanto, fazemos também este baseline assessment complementar quando faz sentido. Na fase mais de mobilização, é uma fase de preparação para a futura migração ou modernização, onde focamos muito na componente de ter aqui o Security e o Compliance by Design em qualquer implementação ou configuração que estamos a fazer na cloud, mas muito importante no tema da segurança dos dados, na integração, quer no consumo de dados, quer no fornecimento de dados para e de a plataforma da Amazon. Definir o modelo operacional que muitas vezes pode ser comum a qualquer tipo de aplicação ou pode variar consoante o tipo de aplicações que está aqui no âmbito. E estabelecer também uma arquitetura fundamental de integração das aplicações em Amazon, mas quando há necessidade de manter a integração com a infraestrutura on-prem ou com outras clouds que o cliente já tenha adotado anteriormente, é fundamental também estabelecer esta arquitetura. Depois, obviamente, na migração, iniciada a migração ou a modernização, é preciso dominar aqui um conjunto de ferramentas para orquestrar esta migração e, portanto, já não se fazem hoje em dia migrações overnight, de arriscar, parar tudo e vamos migrar, não, há já um conjunto de ferramentas próprias para gerir e orquestrar toda a transição dos dados, a transição da infraestrutura, a adoção e, portanto, nós também fazemos esse enablement em conjunto com a Amazon, o enablement do cliente para a adoção dessas ferramentas. E, muito importante, aproveitar também para começar a definir, se o cliente não tem ainda perfeitamente definido, um catálogo de serviços para que, uma vez adotada a AWS como plataforma de cloud, servir também e alavancar alguns serviços geridos que a própria AWS oferece para que as minhas áreas de negócio internas possam ter aqui algum
catálogo de serviços já pré-configurado, que me vai agilizar o deployment de novas aplicações, ou de sandboxes, ou de shares ou repositórios de informação. Portanto, temos que planear, quer do lado da Amazon, quer do lado das infraestruturas externas com que eu vou integrar, planear aqui um conjunto de waves de migração ou de modernização. Então, comecemos por esta fase basilar que é o assessment. E, como eu falava há pouco no tal assessment workshop, o que vamos fazer aqui, costumamos dividir em 3 fases, uma mais dirigida à capacidade técnica de se aventurar numa migração para a cloud, depois uma segunda parte mais dirigida aos negócios e, portanto, onde endereçamos aqui o business drive, as capacidades, os skills e os friction points das pessoas, da equipa de negócio, mas também da equipa técnica, e depois também algumas perspectivas de governance da cloud ou de multi-cloud que faça sentido adotar. E depois na terceira parte, baseado no que descobrimos durante as 2 primeiras partes do workshop, e em que fazemos aqui uma definição dos próximos passos de curto e de médio prazo que cobram aqui, que skills e que organização eu devo preparar para a modernização, ao nível da plataforma, ao nível do modelo de operação, ao nível da segurança, do compliance e do governance, quais são as tarefas prioritárias. E como é que definimos isto? Portanto, este é o exemplo típico de um report de um assessment, ou seja, nós utilizamos o AWS Migration Assessment Tool, que no fundo é um questionário interativo em que durante o workshop temos aqui um conjunto de stakeholders das áreas técnicas, das áreas de negócio, para irem eles próprios respondendo e atribuindo uma classificação de 1 a 5 de um conjunto de questões à volta do business case, do customer migration, das competências, da landing zone e da infraestrutura, da arquitetura base onde as aplicações irão residir, mas também perceber um bocadinho o que é a landing zone atual ou a infraestrutura atual, que lacunas há na operação, e qual o nível de preparação para estabelecer processos nessas tais migration waves que eu há pouco referi, e tendo sempre em conta a segurança e o compliance. E, portanto, no fundo temos aqui representado no radar, e neste caso, neste assessment típico que ia apresentar, nós identificamos aqui como principais pontos fortes a capacidade das pessoas, das pessoas técnicas para avançarem com uma migração para a AWS, mas também existir aqui algum propósito do negócio em que olham para a cloud não como apenas mais uma extensão da minha infraestrutura, mas também como uma oportunidade de agilizar o meu negócio. Depois aqui ao nível da plataforma, estamos aqui um pouco mais aquém do que é necessário para avançar com uma jornada para a cloud, principalmente neste caso que eu estou aqui a apresentar, em que existem aqui 2 business cases muito fortes e muito presentes em qualquer organização, o ERP e a parte do reporting de negócio. Ao nível da segurança, aqui a classificação é dada muito baseada ao nível do domínio dos conceitos de segurança em Amazon, e aqui havia ainda aqui um fraco conhecimento da equipa técnica, e depois ao nível da operação e do governance, há aqui já algum caminho, já existiam aqui alguns processos estabelecidos nesse domínio do que é a operação na cloud, até porque neste caso típico o cliente já vinha de uma outra cloud, mas o driver foi precisamente a capacidade que a Amazon tem de oferecer um conjunto de serviços de suporte. À parte desta descoberta da organização, esta análise de custo da infraestrutura e
e fazer um conjunto no âmbito, um conjunto de diversos sistemas operativos, de base de dados, de sistemas de armazenamento, e fazemos uma análise com um conjunto de tools automáticas fornecidos pela Amazon ou com outros parceiros especializados da Amazon, em que fazemos, ok, temos aqui um benchmarking em que a vossa infraestrutura atual terá aqui um valor estimado, neste caso aqui na ordem dos $500 mil, e se fôssemos fazer uma migração para a cloud, consolidando o que tem na outra cloud e também on-prem, o custo seria superior. Há aqui um pormenor importante, é que temos aqui um consumo de CPU real muito abaixo do CPU que está provisionado nas infraestruturas cloud e on-prem atuais, que não estão em Amazon, mas uma utilização significativa de memória. E, portanto, fazendo este ajuste da infraestrutura, e aqui vamos praticamente para cada tipo de aplicação fazer esse ajuste de capacidade, então, de facto, fazendo um right sizing, aqui, de facto, temos um business case que confirma, ok, temos aqui uma oportunidade excelente de fazer uma avaliação. Outra coisa muito importante que também avaliamos é a oportunidade para a modernização. E se repararem aqui no que apresentei ao nível das skills, e tínhamos aqui uma classificação que ao nível do people, tínhamos aqui já quase um score de 4 em 5, e isto é também um ponto-chave e percebermos a capacidade técnica. Porquê? Porque identificamos também que fazendo uma migração dos workloads tal como estão para a Amazon, teríamos já aqui uma poupança significativa, mas ainda alavancando o conhecimento e o know-how técnico de integração, customização e reimplementação de aplicações, é possível livrarmos aqui em alguns workloads de licenciamento proprietário Microsoft, ao nível do sistema operativo, quer ao nível da base de dados de SQL Server, e portanto temos ainda um potencial saving de 180k que é de facto ainda muito superior a esta redução de 70k que tínhamos aqui estimada apenas com o right sizing. E, portanto, este ponto e esta perspectiva é muito importante de descobrir e investir algum tempo durante o assessment nela, porque as reais oportunidades de otimização e de controlo e de redução de custo principalmente existem, é uma questão de nos propormos a descobri-las, e a Crayon tem toda a capacidade para o fazer. Nesta tal identificação e modernização, o que é que nós identificamos? Que tínhamos aqueles dois business cases, do SAP e do Data Platform, mas houve aqui também durante as discussões e perceber aqui um bocadinho nesta descoberta do que é que aplicações suportavam o negócio, identificámos ainda mais 7 business cases, não vou agora aqui lê-los, podem fazê-los por vocês mesmos, mas identificamos aqui business cases de negócio, portanto, a utilização ou alavancar aqui uma experiência digital do cliente final, inovação de e-commerce, segurança de pessoas e dos consumidores dos serviços, neste caso de transporte e de logística, das pessoas que são aqui a razão de ser que suportam o negócio deste caso típico que eu estou a apresentar. Também depois ao nível de alavancar tecnologias de IoT para a parte da manutenção de infraestrutura, manutenção preventiva de componentes de maquinaria e de instalações, e depois também fazer aqui uma automatização e alavancar tools muito próprios e serviços muito próprios da Amazon ao nível de blockchain, mas também ao nível de risco e de incident management. E, portanto, temos aqui um conjunto de tecnologias que podemos alavancar em favor ou para dirigir cada um destes 7 business cases adicionais que identificamos. Pronto, essencialmente, uma vez que temos definido aqui, fizemos este assessment de descoberta da organização e também de custo de infraestrutura e definido o ambiente operacional, estamos então em condições depois de avançar de modernização ou de migração para a Amazon Web Services. O que é que nós aprendemos aqui e quais são os fatores principais na definição
na definição e no estabelecimento desta fase de assessment. Portanto, explorar com as áreas de negócio onde é que a tecnologia da Amazon pode ajudar, portanto, de que forma e qual o momento certo para encetar cada um dessas implementações, fazer um deep dive, ou seja, uma avaliação detalhada técnica de que forma é que vamos fazer essa implementação, e aqui recorremos a um subject matter expert da Crayon, em alguma tecnologia específica da Amazon, para dirigir este deep dive com as equipas técnicas do cliente. E, portanto, é fundamental, de facto, como explicava há pouco, a parte da organização das equipas técnicas e definição do modelo operacional. Nós na Crayon alavancamos também em cada uma das diversas companhias que constituem o grupo Crayon, alavancamos sempre aqui a time global. Isto é muito importante porque conseguimos implementar standards e aceleradores que são continuamente otimizados noutros locais e trazê-los aqui para a nossa realidade. Temos também um conjunto de business offices muito focados na parte de estabelecer o business case e a entrega e o tal mapa para irmos continuamente fazendo a migração e orquestrar aquelas migration waves que falei há pouco. E depois também temos aqui o acesso conhecimento técnico especializado em determinadas indústrias e que podemos também trazer aqui para a nossa realidade. Temos a capacidade ao nível do Project Management Office do PMO de coordenar aqui uma equipa multidisciplinar e de diferentes realidades para se focar neste projeto de migração. Temos também um conjunto de pessoas muito experientes nesta avaliação de negócio, mas também técnica, e que são os facilitadores depois da equipa local a fazer este assessment workshop, este readiness, porque isto é muito uma discussão de drivers de negócio combinados com capacidade técnica de discussão. E depois também temos aqui um conhecimento ou muita experiência ao nível de entender os múltiplos vendors, quer desde o licenciamento, quer também a outros players de tecnologias de integração multi-cloud que também está a alavancar. Só sucintamente para terminar, em termos de quais são os desafios comuns ao nível da aplicação e das aplicações no que toca à modernização especificamente, identificar aqui padrões de arquitetura, perceber que serviços são geridos ou que é que são menos geridos e, portanto, vai depois ditar que a minha migração seja muito lift and shift ou mais refactoring. Perceber aqui a diferença entre, há se calhar determinados workloads que não vale a pena estarmos a pôr na Amazon a criar infraestrutura, vale a pena subscrever diretamente de outros o serviço a partir do Amazon Marketplace, porque há outros players que já lá têm uma solução da shelf pronto a utilizar e customizar daí. Portanto, neste caso, alavancar a Amazon não como o meu data center, mas como o meu marketplace, onde eu vou subscrever uma solução as a service a partir daí. E depois orquestrar aqui um conjunto estes são desafios comuns, como é que competências tenho ou devo aprofundar ao nível da automação, das aplicações que eu próprio desenvolvo in-house, e em termos de operação, perceber aqui ao nível de orientação ou modernização das minhas aplicações mais orientada a microserviços, automações de alguns fluxos de dados que muitas vezes tenho in-house, soluções muito complexas, e vamos desmontando isto e alavancando serviços geridos e próprios da Amazon para esse efeito. Portanto, estes são os casos típicos, não vou estar aqui a enumerá-los todos, do que é que habitualmente os clientes identificam como difícil, quando às vezes por eles próprios até se tentam aventurar na cloud, portanto, essencialmente ao nível do networking, da segurança e da gestão de toda aquela arquitetura fundamental, como é que eu tenho aqui qualquer coisa que eu vá criar, se tenho aqui já alguns padrões de implementação de segurança e de governance por omissão e perfeitamente estabelecidos. Ao nível depois de todo aquele domínio da infraestrutura as-code, ao nível de know-how e também como é que eu se tenho que mudar alguma coisa a forma como a minha equipa está organizada, ou que competências eu tenho que reforçar, ou que pessoas é que vão aproveitar para se
atualizarem o seu conhecimento e deixarem de ser pessoas que operam, por exemplo, firewalls e passam a definir as estratégias de segurança, alavancando serviços já geridos, que atualmente eu tinha que fazer manualmente e eles já são entregues quase de uma forma gerida. E depois, obviamente, um tema fundamental que é a continuidade do negócio, que também muitas vezes os clientes conhecem os conceitos, mas não percebem na prática como é que devem iniciar a sua adoção. E por fim, para clientes muito específicos, como são os solution providers, que nós na Crayon também conhecemos bem esta realidade e temos aqui hoje na apresentação a Future, que é um desses exemplos, onde nós também acrescentamos à parte de fazer o enablement na adoção da Amazon, também o modelo de negócio, que a forma como eu estou a vender o meu SaaS a um cliente final vai ter impacto na utilização da cloud e, portanto, como é que esse consumo de cloud vai variar com o número de utilizadores ou com o número de com o volume de dados que a minha aplicação está a utilizar, se a minha solução é multi-tenant versus se eu tenho um stack dedicado a cada cliente, também como é que eu vou ter que crescer o meu modelo de operação, todos estes stacks que eu estou a criar para suportar a minha oferta, a minha solução que eu estou a dar a um cliente final. E depois temos também outros mecanismos na aceleração de vendas ou de promoção dos nossos solution providers, como sejam ao nível de opções de procurement, alavancar o próprio AWS Marketplace para listar lá as suas próprias soluções, como fazer o deploy globalmente e também centralizar ou descentralizar o billing. Muitas vezes temos alguns solution providers que aventuram-se a ir querem fazer um deploy global e estar em qualquer região, e a Amazon tecnicamente permite isso, mas depois eles enfrentam algumas realidades que é em determinadas regiões tem que faturar o cliente numa determinada moeda e aí se calhar nós temos uma solução que é alavancar o nosso Cloud IQ e eles podem oferecer o Cloud IQ a um cliente final e então o cliente final assume o custo da infraestrutura e utiliza o Cloud IQ da Crayon para o custeio e, portanto, para pagar esse consumo, e o Solution Provider, que é parceiro da Crayon, foca-se na implementação da solução Amazon e tudo o que é a automação e também o onboarding dos clientes e não se preocupa com o tema do consumo cloud que daí advém. E depois, obviamente, também ao nível da otimização do serviço, temos a possibilidade e a capacidade de fazer aqui um L-Architect Review regular da solução que os nossos parceiros estão a implementar em Amazon, termos aqui algum projeto de definição operacional e otimização recorrente e também avaliar de que forma é que o onboarding dos seus clientes finais pode ser otimizado. Essencialmente era isto que eu tinha para partilhar hoje convosco. Muito obrigado. Henrique. Muito obrigado, Sérgio, e extraordinariamente importante termos esta ideia que foi veiculada, que um projeto desta natureza pode ser um projeto estruturado, não só é um projeto estruturante, como é um projeto estruturado, em que, e isso foi algo que a mim tocou particularmente, em que todos os stakeholders estão envolvidos, digamos assim, não é um projeto só de uma determinada área da organização, mas é um projeto de toda a organização. Eu passava agora, e na continuidade, passava a palavra ao Hugo Pereira, da AWS, para nos falar das soluções que podem estar envolvidas num projeto deste. Hugo. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado a todos pela vossa presença e obrigado à Crayon pelo convite. O meu nome é Hugo Pereira, eu sou um Senior Partner Development Manager na AWS. Estou já quase há 2 anos na AWS, mas neste mundo da cloud já quase há 7 anos. E de facto, quando nós olhamos para aquilo que é a experiência de... Peço desculpa, não estava a passar. Quando olhamos para aquilo que é a experiência de milhares de migrações bem-sucedidas com clientes, e aqui estamos a falar de clientes de diferentes dimensões e diferentes setores de atividade, o mais importante que eu queria aqui partilhar convosco tem a ver com os benefícios que têm vindo a alcançar.
a ser alcançados. E isto independentemente da motivação, e o Artur começou por aí, independentemente de qual é que é a motivação que estes clientes têm tido como principal motivador, na realidade, para iniciarem esta jornada, temos tido benefícios e estes clientes têm beneficiado desta jornada da cloud em 4 áreas. Okay? 4 grandes pilares. Redução de custos. Portanto, tipicamente, e neste universo de clientes que analisámos, em média, pelo menos 31% de redução de custos face àquilo que é, em termos de infraestrutura, face ao cenário atual. No segundo pilar, o aumento da produtividade das suas equipas de IT, com 62% em média daquilo que é um aumento de produtividade. E o Sérgio já falou aqui de alguns fatores que contribuem para isto, nomeadamente a utilização, por exemplo, de serviços geridos da AWS, em vez de, por exemplo, ao nível de base de dados, em vez de termos as pessoas dos clientes a fazerem patching, backups, etc., esse tipo de atividade associada à gestão da infraestrutura, mas também a adoção de ferramentas que permitem uma maior automatização daquilo que são a execução das atividades associadas à gestão da infraestrutura e do parque aplicacional. Terceiro pilar, aumento da resiliência operacional, isto é, ter a capacidade de estar cada vez mais on, digamos assim, e o que temos visto é que em média 43% menos incidentes de segurança por ano. E aqui, quando falamos com os nossos clientes, tipicamente vemos não só uma redução na quantidade, mas também na severidade destas situações, isto é, não só temos menos situações com as quais estamos a lidar e quando lidamos, a disrupção que é criada ao nível do impacto, ao nível do negócio, é muito mais minimizada, digamos assim. E como quarto pilar, e em que a maioria dos clientes efetivamente tem tirado maior partido ou valorizado mais, tem a ver com a agilidade do negócio, com a capacidade de fazer mais deployments, por exemplo, em 3 vezes pelo menos mais deployments por ano, a capacidade de mais rapidamente poder testar e adotar novos modelos de negócio tem sido algo que os vários clientes e a maioria dos clientes, apesar dos 4 pilares, mais têm valorizado. E partilhando convosco, e nesta lógica também de um conjunto, um pouco mais de 1000 clientes enterprise que nós analisámos e vimos que foram bem sucedidos na sua jornada de migração e modernização, identificámos 3 grandes padrões, fatores de sucesso. Um deles tem a ver com a criação de um plano daquilo que é a migração do portfólio aplicacional. Okay? Quer o Artur, quer o Sérgio já falaram um pouco sobre isto e de facto o que temos visto quando vemos os clientes a fazer este exercício, temos visto diferentes padrões aqui a acontecer. Temos visto entre 10% a 20% de aplicações em que na realidade são descontinuadas e portanto acabam por nunca fazer a migração. Temos um conjunto até 20% em média de aplicações que passam já no modelo de software as a service, nomeadamente quando nós olhamos para aquilo que é há 5, 7 ou 10 anos atrás, a quantidade de soluções de negócio que hoje em dia já foram criadas neste modelo de software as a service e que já residem na cloud é muito superior. Isto permite que não só clientes possam adotar algumas das soluções que usam hoje em dia on-prem e queiram continuar a usar, e o Sérgio falou, por exemplo, através do marketplace possam fazê-lo, mas também descontinuar se calhar algumas das soluções e transitá-las, tenham sido desenvolvidas à medida, e transitá-las para uma destas soluções software as a service. Depois o bolo, e aqui fica naquilo que é a migração no modelo mais de rehost, portanto o tradicional lift and shift, ou até em alguma percentagem replatform. Aqui, mais uma vez, relembro a utilização de serviços geridos, não é? Por exemplo, como eu falei há pouco, o exemplo da base de dados, que permite logo aqui ter algumas poupanças, começar a ter algumas poupanças iniciais nesta jornada e com relativamente pouca complexidade. E depois apostar naquilo que são efetivamente as aplicações que têm impacto e são diferenciadoras para o negócio na sua modernização, seja em serviços serverless, não é? Em que se dispensa sequer a necessidade de gestão de infraestrutura, sejam containers, ou mesmo quando temos aplicações legacy complexas, parti-las em microserviços, ok? E estamos a falar nos vários tipos de workloads. O Sérgio comentou um dos exemplos em SAP, falou também daquilo que são os benefícios de trabalhar e de migrar até inclusivamente workloads Microsoft para a AWS,
mas isto estende-se àqueles que são estes workloads legacy, como VMware, Oracle, a própria Amazon.com iniciou, e muitas das suas soluções assentavam em Oracle e foram sendo migradas progressivamente para serviços nativos da AWS e mainframe inclusivamente. E o que é que suporta esta atividade, não é? De definir este portfólio, definir qual é que é a estratégia, as dependências? Um pouco daquilo que em termos de metodológicos, o Sérgio também já partilhou, em que esta é uma framework que tem vindo a ser desenvolvida pelos largos anos de experiência da AWS, pela nossa equipa de Professional Services e pela experiência nestes milhares de clientes, que na realidade tem 3 fases muito simples: o Assessment, Mobilize, o Migrate e Modernize. E eu aqui até não vou entrar no detalhe, creio que até o Sérgio já fez um excelente trabalho a comentar um pouco o que é que entra em cada uma das fases. O que é que eu queria destacaria? A importância de se tentar utilizar esta framework na execução dos vossos projetos. Nós sabemos que cada cliente é um cliente e há clientes com um parque aplicacional mais complexo e outro menos complexo e às vezes até cenários em que o cliente quer começar, em que vocês queiram começar só a testar uma aplicação. Acho que é importante, e o que temos visto em termos de sucesso é que as organizações que utilizam esta framework, independentemente da complexidade, têm tipicamente mais sucesso. Necessariamente, se estamos num cenário menos complexo, não têm que ser desenvolvidas todas as atividades ou com o nível de profundidade em cada uma dessas atividades, mas enquanto fases estruturantes de um primeiro levantamento, saber o que é que temos na infraestrutura, quais são os dados de performance dessa mesma infraestrutura e de utilização, padrões de utilização, dependências entre aplicações, etc., para que se possa ter um desenho de uma arquitetura e um primeiro sizing, e depois, no Mobilize, acima de tudo, e o Sérgio também falou sobre isso, depende depois da maturidade que o cliente tem, na lógica de criar uma primeira landing zone, para que os temas de compliance, segurança, gestão da infraestrutura estejam criados desde base, às vertentes mais de negócio e operacional e organizacionais, não é? Como o gap de competências, como a criação de um modelo operativo, e eu vou falar sobre este tema em particular um pouquinho mais à frente. E testar, não é? É nesta fase que testamos. É importante aqui fazer as primeiras migrações, criar familiaridade com a cloud, com a gestão e com os processos, para termos uma máquina montada que é para depois podemos entrar na fase seguinte de migrar em escala e modernizar. Okay? O segundo ponto tem a ver com a construção do modelo operativo. Okay? Um modelo operativo um modelo operativo orientado a este paradigma da cloud é chave para que nós possamos tirar partido daquilo que é a agilidade de negócio, a flexibilidade, a escalabilidade que a cloud nos traz, mas manter controle, não é? Controle do ponto de vista de governance, segurança e custos, ok? E nesta área em particular, temos visto os clientes adotarem um destes 3 modelos ou os 3 modelos em combinação. Ou self-managed, num cenário em que é o próprio cliente que cria o seu modelo operativo e alavanca os serviços da AWS e de third party, portanto, e de outros parceiros tecnológicos que nós temos para suportar este modelo operativo em termos de criação de controlos de segurança, de gestão de custos, de automação, ok? Managed Services, como um serviço tal como temos para vertentes aplicacionais e de base de dados, por exemplo, termos os Managed Services para aquilo que é a gestão da infraestrutura, ou recorrendo aos nossos parceiros certificados Managed Service Providers, que já criaram e já utilizam estas frameworks, utilizam estas soluções e já o fazem para dezenas, centenas de clientes e rapidamente conseguem aportar valor na vossa organização, seja fazendo o trabalho por vocês e fazendo o trabalho convosco em conjunto. E em terceiro, que é um pouco transversal, não o façam sozinho. Isto é importante alavancar, seja um parceiro AWS, seja os nossos serviços profissionais, alavancar todos estes anos e estes milhares de clientes que nos têm permitido criar todas estas ferramentas e aceleradores para que vocês possam mais rapidamente e com menores riscos chegarem a melhores resultados. Só para vos dar um número interessante é que clientes que, nesta análise que fizemos, clientes que utilizaram um parceiro, não é? Um parceiro consultivo para os suportar na migração, seja Professional Service, seja um parceiro como a Crayon, tiveram 16%
mais sucesso naqueles benefícios que eu comecei por vos partilhar, tiveram 16% mais sucesso e foram 25% mais rápidos na conclusão dos seus projetos de migração e de modernização. Okay? Portanto, desafios a ter isso em mente e para facilitar, a AWS criou ou tem presente um programa holístico que combina todas estas componentes que eu vos falei, desde a metodologia associada à migração, os parceiros e os serviços de suporte a acelerar cada uma daquelas etapas que falei atrás da metodologia, os nossos parceiros, os nossos serviços profissionais, seja os nossos, seja os parceiros, serviços geridos, a componente de formação e até a componente de investimento para minimizar o impacto, muitas vezes que estão associados ao custo do projeto ou até de correr duas infraestruturas em paralelo enquanto estamos a fazer o processo de migração. Muito obrigado. Muito obrigado, Hugo. Agora vamos ver, e é sempre importante nós termos a perspectiva de quem coloca na prática, através de pondo a sua skin in the game, efetivamente, este tipo de soluções têm vindo a ser apresentadas. E é nesse sentido que eu passava a palavra ao Nuno Silva, que é o cofundador e a diretor de inovação da Think Future. Nuno, entretanto, Nuno, ia só pedir aqui, deixar à audiência um desafio. Nós, no final, depois, a seguir, temos um Q&A e, obviamente, estamos abertos às perguntas da audiência. Temos todo o interesse que nos façam chegar para depois veicularmos aos participantes do seminário. E, portanto, sim, agora sim, estou em condições de passar a palavra ao Nuno Silva. Nuno? Olá, muito bom dia. Desde já, e em nome da Think Future, agradecemos aos nossos parceiros, a Crayon e a AWS, o convite para estarmos presentes neste webinar. O meu nome é Nuno Silva, sou diretor de inovação da Think Future, uma empresa tecnológica e de inovação com foco em produtos e soluções digitais para o setor financeiro e segurador. A Think Future está presente no mercado desde 2017 e estamos focados, como referi, no desenvolvimento de tecnologia e inovação para o setor financeiro e segurador. O nosso mindset é, desde o primeiro dia, totalmente direcionado para o desenvolvimento e integração de sistemas em nuvem, tendo como o desenvolvimento de produtos e soluções digitais que correspondem às necessidades dos setores referidos. Temos também como apostas tecnológicas o blockchain e a inteligência artificial, com os elementos de soluções internacionais em parceria com a Crayon e com a AWS, claro. A equipa da Think Future é uma equipa especializada no desenvolvimento em cloud e também totalmente full stack, com um mindset focado no desenvolvimento, na operação e na manutenção dos sistemas em cloud da AWS. Como referido, o mindset da Think Future é cloud. Desde o primeiro dia, e por essa razão, a cloud AWS e a sua adoção, migração, fazer sentido do ponto de vista estrutural, na disponibilização de serviços à escala global. As arquiteturas das nossas soluções assentam em modelos de expansão e a cloud AWS é fundamental na estratégia e na operação desta mesma expansão. Iniciámos o processo em agosto de 2020 com o nosso parceiro de referência, a Crayon, na adoção da cloud. E desde janeiro de 2021 pertencemos à AWS Partner Network, assumindo uma postura de aposta do ponto de vista tecnológico e infraestrutural de nossas soluções. A Think Future potencia nas suas soluções a utilização dos vários serviços presentes, nomeadamente os microserviços, o balanceamento de tráfego, as instâncias, roteamento, segurança, a gestão de código-fonte, a monitorização e a gestão de dados, garantindo que a cloud da AWS, desta forma, todos os nossos produtos e soluções, níveis de performance, flexibilidade, resiliência e escalabilidade, que são vitais para a entrega da qualidade aos nossos clientes. Temos soluções e produtos no mercado global com a adoção dos serviços da cloud da AWS, que passo neste momento também a frisar. A nossa suite de produtos reside do facto de termos uma plataforma denominada SafeGo Solutions, que engloba um conjunto de soluções
que respondem de forma assertiva ao setor financeiro e segurador. São canais digitais totalmente customizáveis, onde a mitigação do risco e os serviços de on-demand são essenciais na adoção de novos paradigmas, quer para o setor financeiro, como para o setor segurador. Temos alguns exemplos de mercado, onde destacamos, por exemplo, o produto Safeco Premium, como um produto totalmente digital e cloud-based, omnichannel, para a subscrição de seguros de forma totalmente digital. Uma plataforma disponibilizada, adotada e migrada para os sistemas e serviços da Cloud AWS, permitindo a sua disponibilização a nível global. Temos a LuxSafeGo, um derivado da suite de produtos da Safeco Premium, que disponibiliza a subscrição de seguros para artigos de luxo através de uma PWA, uma Progressive Web Application, e, como está, este produto também foi adotado e disponibilizado através de um full scope na Cloud AWS, através de uma Adopt and Migration. Outros dos produtos internacionais e que está presente neste momento, a nível ibérico, é a FiSafeGo, um produto mobile para a subscrição de seguros de 1 hora a 365 dias, totalmente on demand, e onde a escalabilidade e performance são cruciais. Neste produto destacamos a Cloud AWS como infraestrutura tecnológica de base, comunicação, dados, gestão operacional dos back-offices, dados e toda a componente organizacional do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista do próprio código-fonte. Relativamente a todos estes produtos, como referido, estão neste momento sediados na Cloud AWS, tiveram um processo de adoção e migração próprio, com o suporte do nosso parceiro Crayon. Muito obrigado. Muito obrigado, Nuno. E depois desta ronda que passou pelo assessment às soluções disponíveis e, digamos assim, exemplos de utilização específicas, nós estamos em condições de passar ao nosso Q&A. E, portanto, nesse sentido, recebemos, entretanto, algumas questões dos nossos participantes, mas continuamos com possibilidade de receber mais, mas eu iria passar, então, a primeira das questões recebidas, e é o seguinte. Estamos a avaliar a adoção da cloud e vamos lançar uma consulta aos cloud providers para iniciar o processo. E a pergunta é a seguinte: como se enquadra este tipo de questão, este tipo de consulta, digamos assim, no processo que foi apresentado? E eu passava a pergunta ao Sérgio. Muito bem, muito obrigado pela pergunta. Esta é, de facto, uma questão frequente e que é muito importante. Nós consideramos que iniciar um processo de adoção da cloud com consulta aos cloud providers, da nossa experiência, a não ser que a organização já tenha pensado e tido resposta para os desafios que enunciamos, não deve ser o passo inicial, por um conjunto de razões. Por um lado, há uma dificuldade de comparação direta das ofertas dos cloud providers. Como referimos há pouco, há um conjunto de métricas diferentes e as respostas serão muito difíceis de comparar e dificilmente serão adaptadas às necessidades reais dos clientes. A não ser que os clientes já tenham feito um trabalho muito exaustivo relativamente a isso, e normalmente não é o caso porque nenhum fez um investimento nas 3 principais cloud providers antes de fazer um processo destes. Depois, há aqui também uma questão que tem a ver com o cálculo das capacidades necessárias. Normalmente estes processos de consulta baseiam-se naquilo que são a capacidade instalada atual e, como vimos, o Sérgio apresentou um exemplo disso. Normalmente esta capacidade difere muito da capacidade que depois será necessária após fazermos um levantamento mais fino, com a avaliação da performance e até um right sizing daquilo que é a capacidade necessária. Há finalmente também a necessidade
na maior parte dos casos, de conduzir um assessment, mesmo que seja mais tarde, para depois fazer uma avaliação das dependências aplicacionais, para poder fazer uma abordagem dos workloads, para definir prioridades. E, portanto, neste caso, acaba por sempre ser necessário fazer o assessment. Nessa perspectiva, nós pensamos, e fruto da nossa experiência também, que é mais válido e mais vantajoso fazer esse assessment como ponto de partida, porque, de outra forma, a necessidade de esclarecer algumas destas questões mais tarde pode levar, no fundo, a atrasar o projeto ou até invalidar algumas das premissas que o levaram a acontecer. O Hugo referiu também, enfim, isso é algo que nós constatamos, que há uma vantagem em fazer este tipo de processos com o acompanhamento do parceiro, pela percentagem de sucesso e também pela rapidez. Portanto, confirma aquilo que estávamos aqui a sugerir, não havendo estas respostas, como estava a dizer, o que recomendamos é que seja feito a priori um assessment antes de lançar estas consultas. Espero ter respondido. Muito obrigado a todos. Agora, a próxima questão será para o Nuno. E a pergunta é a seguinte: para a Think Future e em relação à adoção da AWS, o que é que foi determinante para a vossa decisão? Digamos, o que é que vos levou a tomar a decisão de escolher a AWS como parceiro e também ter esta outra parceria com a Crayon? Muito bem, muito bem. Bom, para a decisão do ponto de vista da adoção da AWS, foi determinante, em primeira instância, o suporte. Próximo, acessível, do ponto de vista da base técnica e estrutural. A escalabilidade dos nossos sistemas, tendo como premissa clara que, em termos de envergadura, o que é que tínhamos em mãos e o que é que teríamos que fazer para migrar. Neste sentido, e como o nosso mindset foi sempre 100% cloud, a estratégia passava por escalar de forma sustentável os nossos produtos, para os tornar mais disponíveis e estruturantes do ponto de vista internacional. Tendo como linha de base a plataforma já existente e que por si já tinha uma base cloud pensada e desenvolvida, ou seja, o mindset que há pouco referi. A Crayon foi a solução para esta mesma estratégia. O suporte assertivo e competente, a proximidade do ponto de vista altamente especializado, proporcionou à Think Future a adoção da AWS em todos os vetores previstos. Numa primeira fase, como uma migração de cerca de 10% das nossas soluções, com um acompanhamento excepcional do ponto de vista técnico por parte da Crayon e do nosso consultor dedicado, o Sérgio Santos, que está aqui presente, como também do ponto de vista estrutural, na aproximação a novas metodologias e à própria modernização que a própria AWS proporciona. Após esta fase, a Think Future cresceu do ponto de vista técnico, as suas equipas de desenvolvimento, gestão operacional, de testes e qualidade, assimilar os processos inerentes à migração e depois no desenvolvimento de novos sistemas, permitindo assim também a própria modernização daquilo que tínhamos. Esta mesma abordagem permitiu a migração de cerca de 80% dos nossos produtos para a cloud da AWS, representando neste momento, de uma forma macro, 90% da nossa capacidade estrutural e de infraestrutura tecnológica, na criação de valor do ponto de vista de inovação para os nossos clientes e para novos mercados, claro. Para concluir, gostaria de referir que a Crayon foi e é o nosso parceiro de referência na adoção da cloud da AWS e com quem temos uma relação muito próxima de suporte, de confiança e, sobretudo, uma perspectiva de crescimento para novos desafios tecnológicos e de inovação, neste caso, na cloud da AWS. Penso que tenho respondido à questão. Muito obrigado, Nuno, perfeitamente. E agora a terceira questão, e talvez a última, porque, entretanto, não recebemos mais, mas é uma questão que é particularmente interessante, creio eu, e que diz o seguinte: foi interessante a apresentação do assessment, efetivamente, e bastante completa, mas será possível explicarem um bocadinho melhor como é que este assessment nos permite avaliar os workloads a manter o on-prem ou fazermos, digamos assim, uma das várias estratégias, rehost, ou replatform, ou re-architect. Creio que será o Sérgio. Obrigado, Henrique, pela questão.
Sim, nós temos aqui, hoje aqui connosco a Think Future, e foi um caso, mas aconteceu com eles, e isto é típico, ou seja, é por isso que é fundamental perceber a organização e ter aquele assessment não meramente técnico e perceber a arquitetura, e portanto aqui, pegando no exemplo específico que temos aqui hoje da Think Future, eles tinham já uma arquitetura em cloud, não em Amazon, mas já orientada à cloud, e a alavancar aqui um conjunto até de serviços nativos cloud. Portanto, um primeiro passo é fazer a avaliação de o que serviços a AWS mapeiam com os serviços existentes em que as aplicações estão desenvolvidas, e fazer também, muito importante, esta descoberta da capacidade técnica de perceber algumas oportunidades de transformação que fomos identificando. E, portanto, acompanhei de perto este projeto e este foi um fator, mais uma vez, confirma-se. É importante fazer a descoberta mais do que infraestrutura e aquele mero exercício de custo. É preciso perceber de que forma é que é possível alavancar mais serviços geridos, porque os serviços geridos de Amazon não é só a questão da poupança que podem trazer, mas também da resiliência que podem aportar a qualquer workload, e depois também perceber de que forma é que o modelo, que era o modelo de negócio da Think Future, que estava baseado e tem ali um custo associado de cloud à solução que estão a entregar, portanto a Think Future não revende a infraestrutura, a Think Future vende uma solução de seguros, aquelas soluções que não teve a apresentar, e portanto aqui foi um bocadinho perceber de que forma é que os utilizadores ou as aplicações eram utilizadas e se haveria vantagens em decompor ou reformar um bocadinho os componentes da arquitetura das soluções da Think Future. E portanto começámos até, e não foi logo, não tivemos aqui logo uma transformação imediata, portanto principalmente foi o foco em permitir e trazer a equipa da Think Future a operar em Amazon. Portanto, uma primeira fase foi pegar na arquitetura atual e mapear com serviços da Amazon e implementá-la. Aproveitámos logo para, na primeira versão de lançamento das soluções em Amazon que iniciaram, aportar mais resiliência, ter aqui algumas preocupações que não tinham ainda, se calhar na outra cloud, tanto foco, mas na parte da disponibilidade dos serviços. Depois, numa fase seguinte foi a parte de automação e equacionar que tools têm de suporte, de desenvolvimento, de deployment das aplicações, e de que forma é que podíamos alavancar outros serviços nativos da Amazon para as equipas de desenvolvimento trabalharem de forma mais ágil no deployment das soluções. Portanto, aqui otimizamos o time to market. E depois, então, é que houve espaço para fazer este desafio de rearquitetar as aplicações para opções mais orientadas a microserviços, e portanto aí foi de facto, e a Think Future depois chegou lá por ela própria, a excelente equipa técnica que tem, percebeu que de facto há aqui melhorias significativas ao nível da agilidade, mas também na redução de custo quando orientamos para uma arquitetura mais serverless, e portanto fizeram também este caminho. Portanto nós fomos aqui, temos aqui um parceiro, ou um cliente neste caso, a Think Future, que é com muita capacidade técnica, e portanto aqui não fomos nós que fizemos esta reimplementação. No fundo funcionámos aqui como o parceiro que os levou a descobrir e a tornarem-se eles próprios muito mais proficientes na exploração da Amazon. E portanto não existem aqui receitas a dizer se um determinado workload tem isto, então o serviço mais gerido é aquele. Não, isto são coisas que vão sendo feitas passo a passo, por isso é que existem aquelas 3 fases e aquele framework que o Pereira também apresentou, da mobilização, depois da posterior migração, e depois muitas vezes o tal roadmap da modernização começa por ser uma migração e depois há uma segunda fase para a modernização, e aconteceu no caso da Think Future, e é assim que temos trabalhado em conjunto. Creio ter respondido à questão, ou pelo menos ter dado a ideia de que forma é que as coisas. Muito obrigado, Sérgio. Eu, do meu lado, agradeço a participação, agradeço a participação da audiência, mas iria para as palavras finais
passar a palavra ao Artur Amaral. Muito obrigado. Obrigado, Henrique. Queria agradecer a todos a vossa participação. Queria agradecer em particular ao Nuno Silva e ao Think Future o testemunho que deram, muito relevante, e também agradecer a simpatia que referiram aqui a Crayon, e ao Pereira da AWS também a disponibilidade para partilhar aqui a visão da AWS relativamente a este tema. A todos os participantes, o nosso agradecimento e o desafio de se sentirem que estão a fazer esta avaliação do vosso caminho para a cloud. Estamos disponíveis, contactem-nos para vos ajudar neste processo de assessment e depois todo o caminho para a cloud. Com isto, muito obrigado.